Muitos de nós nascemos de novo, tivemos a nova vida e temos o Espírito Santo, mas não estamos cheios. A Bíblia fala, não extinguais o Espírito. Muitos começaram no Espírito e acabaram na... Quer dizer que você começa, precisa se encher e permanecer cheio, revestido deste poder, senão a sua carne começa a dominar você, se esvazia, e é perigo até para alguns, a apostasia, que seria até agora pecar contra o próprio Espírito. Mas sabe, irmãos, eu creio numa igreja que não só nós vamos nascer de novo e ter uma vida no Espírito, mas nós seremos cheios do Espírito Santo. Porque ele fala, andeis em Espírito, e não vai cumprir a concupiscência da carne. Efésios capítulo 5. Se sente aí. Efésios capítulo 5. Vem falando ali muito claramente sobre fruto do Espírito. Vem falando aqui em Efésios muito claramente sobre um contraponto que era o fruto do Espírito e as obras infrutíferas da carne. Olha só, versículo 9. Pois o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é aceitável ao Senhor. Não tenhais amizade com as obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as, porque até falar destas coisas que são feitas por eles em secreto é o quê? Vergonha. Então este capítulo está falando sobre uma relação que a igreja muitas vezes se permitia ter com o impuro, com o profano, com as trevas, que não é condizente com quem é cheio do Espírito Santo. Mas ele está ministrando para crentes. E aí ele vem falando, olha, não se misture. E aí no versículo 17 ele fala, por isso, irmãos, não sejais insensatos, sendo tolos, se misturando, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E aí ele fala qual é a vontade do Senhor. Ele fala assim, coloca para mim o versículo 18. Não vos embriagueis com vinho com o qual há excesso. Em outras palavras, é uma analogia que está sendo feita aqui. Quando o cara se enche do vinho, o que é o excesso? Ele fica soltinho. Ele deixa a alma extravasar. Ele deixa a natureza carnal dele. Já viu que o cara bêbado paga mico? Fala demais. Tem uns que até dança, pula, apronta. O outro chora, o outro começa a falar alto. O que é esse excesso? É um extravasar da vida da alma. O vinho estimula o extravasar da vida da alma. Ele falou, olha, não se embriague com vinho onde há esse extravasar da vida da alma, mas enchei-vos do Espírito Santo, letra maiúscula. Se encha, em outras palavras, deixe extravasar a vida de Deus. Deixe extravasar aquilo que é de Deus. Você tem que se encher daquilo que é de Deus. A natureza que tem que aparecer não é a sua natureza carnal, é a sua natureza espiritual. E como que você se enche do Espírito de Deus? Se a Bíblia manda me encher, é porque eu posso estar vazio. Se há um caminho de enchimento, há um caminho de esvaziamento. Há uma condição vazia se há uma condição de cheio. E ele fala, se encha do Espírito falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no seu coração. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Essa semana,
Você leu algum salmo? Você verdadeiramente adorou a Deus com algum hino? Você falou com os seus irmãos sobre a palavra? Você deu glórias e graças ao Senhor no seu coração? Você parou lá e falou, sabe aquela hora que está todo mundo no trabalho falando ali no almoço, mas você vira dentro do seu coração e fala, Senhor, obrigado por essa comida, obrigado pela minha vida, obrigado pelo meu emprego, obrigado pela minha saúde, obrigado pelas oportunidades, obrigado pela proteção, obrigado porque eu tive força para sair de casa, obrigado que o Senhor me tira de casa em paz, me leva de volta em paz para casa. A fé vai aumentando, ó, o cara se enchendo do Espírito, ó. Aí o cara já dá testemunho para o outro cara, pô, mas eu li isso aqui, o Senhor falou isso no meu coração, outro, mas o Senhor também falou isso no meu coração, e você começa a se encher, e o Espírito Santo vai te fortalecendo, e a sua fé vai aumentando, e você vai ficando mais crente. Você fez isso durante a semana? O que você fez durante a semana? Instagram, Facebook, papo furado, política, conversa de trabalho, ganhar dinheiro. Está alimentando quem? A alma, a vida da mente. Aí vem a tentação. Aquele que anda no Espírito, o que ele faz? Ele não cumpre o quê? As concupiscências da carne. Por que o crente peca? O crente peca porque está vazio do Espírito Santo. Quando ele está cheio do Espírito Santo, ele não peca porque ele está forte para resistir à tentação. E nós precisamos nos encher do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é Deus. Eu não sei de onde que alguém inventou um dia que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Porque isso não existe na Bíblia. Deus é um e ele é trino. Em nenhum momento se constituiu a ordem de grandeza, porque ele é o mesmo, e ele é imutável, e ele é o grande eu sou, que se manifesta no Pai, se manifesta no Filho e se manifesta no Espírito. Cada tempo ele se manifestou sendo o mesmo, porque ele é um. Sendo três também é um, mas quando você pensa que ele é a terceira, a gente começa a não ligar. Mas isso é uma ignorância, falta de conhecimento. Tratam hoje em dia o Espírito Santo como coisa que ele não é. Aliás, se formos falar de menção, lá em Gênesis 1, façamos, e ali estava o Elohim, ali é Pai, Filho e Espírito Santo em um sendo manifesto por uma palavra. E na lei da primeira menção, dos três, quem primeiro foi mencionado isolado foi o Espírito. E o Espírito pairava sobre as águas. Porque quando fala de Deus em primeiro lugar, fala de Yahvé. Elohim representa os três, Yahvé representa Deus, Yeshua representa o Filho, o Espírito é o Espírito. E o primeiro foi o Espírito, e foi o Espírito que fez. É ele que pairava, é ele que estabeleceu, e foi pelo poder dele que todas as coisas foram feitas. Eu não sei porque colocam o Espírito Santo num papel tão diminutivo, quando ele é que gerou Jesus. Que na verdade já era ele próprio, sendo manifesto agora na sua natureza. O que eu quero dizer? Que ele é mais importante? Não, estou tentando mostrar para você que ele é uma pessoa, que ele tem um papel, que ele tem uma função e que você precisa se relacionar com ele como uma pessoa. O Espírito Santo, pessoa, conduziu Jesus ao deserto. O Espírito Santo, pessoa, é que esteve com Maria e gerou um filho nela. O Espírito Santo é que ressuscitou o Senhor. O Espírito Santo é que veio sobre os discípulos. O Espírito Santo é que impelia Paulo. O Espírito Santo é que impedia Paulo. O Espírito Santo é que dava os dons. O Espírito Santo é que dava revelação. E hoje eu vejo as pessoas sem relacionamento com o Espírito Santo.
que é a pessoa de Deus que está disponível a você hoje. No Velho Testamento, Moisés falava diretamente com Deus. No Velho Testamento, você tinha Deus presente e os homens eram cheios do Espírito, mas eles se relacionavam com Deus. Aí vem Jesus agora, por um período, os homens se relacionam literalmente com a pessoa de Deus, da pessoa de Jesus. E depois de Jesus ele fala, eu irei, mas vos enviarei outro Consolador, e Ele estará convosco todos os dias. Ele, pessoa, estará convosco, Espírito Santo. Eu nunca estou sozinho no meu quarto, eu nunca estou sozinho no meu carro, eu nunca estou sozinho em lugar nenhum, porque Ele está comigo. Quando Jesus fala, estarei convosco todos os dias, é na pessoa do Espírito Santo. E eu vejo hoje uma igreja que não ora, que não ouve mais o Espírito Santo, que não busca mais os dons. Uma igreja que está se esvaziando, se enchendo de teoria. Teoria sem experiência é religião. Experiência com teoria é realidade. Isso me preocupa. Hoje valorizamos tanto a teoria que temos até objeções em relação à experiência. Ao invés de buscarmos a experiência e a teoria para explicar e alinhar e ajustar as competências e os limites da experiência, colocando a revelação clara sobre a experiência. E com medo da experiência, que é a real realidade, quando ele fala buscar com zelo os melhores dons, a igreja hoje não busca mais dons. Você não vê alguém buscando um dom mais. Então a igreja está cada vez com menos dons. Você não vê mais ninguém expulsando um demônio. Você não vê mais ninguém tendo visões e profecias. Você não vê mais ninguém agindo com discernimento de espíritos objetivamente, tendo palavras de conhecimento. Por quê? Com quem que se aprende isso? Com a comunhão com o Espírito Santo. Jesus só sabia porque ele tinha uma comunhão com o Espírito Santo, que o Espírito Santo falava para ele, que estava no coração deles. O Espírito Santo falava para eles para onde ele tinha que ir. O Espírito Santo falava com ele como é que ele tinha que agir. O Espírito Santo falava com ele como ele deveria reagir. Ele fala, tudo que faço, faço e falo porque ouvi. E hoje, nós não temos mais esta relação com o sobrenatural, que é a própria pessoa de Deus disponível a nós para nos conduzir a uma vida espiritual madura. Estamos nos tornando uma igreja cheia de dogmas, preceitos, doutrinas, arranjos, sem poder, dando todo tipo de justificativas para nossa inoperância em não curar os enfermos, em não expulsar os demônios, em não trazer palavra de conhecimento, em não discernir espíritos. Temos todo. Por quê? Porque quem vai te dar esta capacidade, esta unção e esta autoridade é a sua comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Essa semana me chamaram, eu fui expulsar um demônio de uma moça, e foi muito importante para a libertação dela expulsar aquele demônio, sair da vida dela, e eu fiquei muito feliz. E eu fico me perguntando, por que que os crentes não expulsam mais demônios, e os demônios nem se manifestam, porque na verdade eles nem estão incomodados, porque a maioria deles estão passando de largo em relação às óperas infrutíferas. É normal, ser assim é normal. Ser depressivo é normal, ser meio biruta é normal, ser meio destrambelhado é normal, ser meio desviado é normal, ser pecador é normal, ser isso é normal.
Não. Nós temos que ser tão cheios do Espírito Santo que quando nós entrarmos no lugar, os espíritos daquele lugar que dominam as obras, os espíritos dominadores que estão naquele lugar, eles têm que se incomodar, eles têm que se manifestar porque nós chegamos. Como era com Jesus, como era com os apóstolos, que chegavam e os demônios manifestavam. Qual o problema, irmão? Primeiro lugar, a sua comunhão com o Espírito é para a sua vida pessoal, porque a ministerial não pode vir antes da pessoal. Mas para a sua própria vida pessoal, a maioria não tem tido comunhão com o Espírito Santo. Eles não entram no seu quarto e entram num espírito de gratidão, de adoração, de exaltação. Eles não têm comunhão com a pessoa do Espírito Santo. E isso faz com que na hora que é necessária essa comunhão, que é ela que te convence do pecado, ela te convence do juízo, ela que te convence da justiça, ela que te dá a consciência dos planos de Deus para a sua vida e de onde Deus quer te conduzir, você não tem porque você não ouve. E aí são crentes que passam a ter vida secular, natural, sem vida no Espírito e sem responder no ministério. Antigamente nós tínhamos igrejas grandes, eram de 600 pessoas, milhares de igrejas e todo mundo respondendo. Hoje nós temos igrejas com 6 mil, 10 mil, 20 mil pessoas, com quase ninguém respondendo. Ah, então Deus não tem mais chamado para o povo responder? Não, não é isso, é que a maioria dos crentes hoje não são cheios do Espírito Santo para realmente se entregarem para a obra do ministério, se entregarem para fazer a obra de Deus, porque eles nem têm comunhão com o Espírito de Deus para saber o que Deus quer usá-los na obra. Eles vivem a própria vida. E aí eles não resistem às próprias tentações. E o testemunho equivocado de vida deles, muitas vezes, porque não é um testemunho equilibrado, reto, porque acabam não sendo cheios para resistir à tentação e acabam caindo, vivendo uma vida de altos e baixos, faz com que eles não assumam responsabilidade com o ministério. Deixa eu explicar uma coisa. O crente deixa de pecar quando ora. Assim, quando começa a pecar, quando deixa de orar. Crente que não ora, peca. Não tem desculpa. Porque o crente que ora é aquele que tem comunhão com o Espírito. Quando ele fala, andeis em Espírito, fala, ó, tenha comunhão com o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, essa conversa aqui, eu não estou só eu e Rodrigo na conversa. Ele está na conversa. O Rodrigo vem e começa a falar mal de alguém. O Rodrigo vem e coloca uma questão meio estranha na pauta. O Espírito Santo, se eu for sensível, eu ouço o Rodrigo, mas eu também ouço o Espírito Santo. O Espírito Santo, isso não é legal esse papo. Obrigado, Espírito Santo. Ô Rodrigo, vamos mudar a conversa. Vamos orar por esse irmão? Olha, o Espírito Santo dirige. Mas quem não percebe o Espírito Santo nas suas conversas, quem não percebe a presença da pessoa do Espírito Santo no seu dia a dia, ele trata, é só o Rodrigo, é só uma conversa, e daqui a pouco ele está pecando junto. Ele não é sensível ao ambiente. Se o Espírito Santo não for uma pessoa para você, daqui a pouco você está fazendo coisas inconcebíveis. Deixa eu te fazer uma pergunta. Estou do seu lado aqui. Está só nós dois. Você abre o celular para ver pornografia na minha frente? De jeito nenhum. Rapaz, o pastor está aqui, não vou nem pegar no celular. Irmãos, você está preocupado com um homem? O Espírito Santo está lá no teu banheiro, está lá na tua cama, depois que teu cônjuge dorme, está lá no teu quarto sozinho, está lá no teu carro, está lá no teu trabalho. De Deus não se zomba. Onde está a pessoa de Deus na sua relação? Na presença do Espírito Santo, que é uma pessoa. Então você não vai ver pornografia, não é porque o pastor não está vendo, não, é porque o Espírito Santo está presente onde eu estou e eu não vou afrontar o meu Deus com esse tipo de promiscuidade.
porque eu vou ser santo como meu Deus é santo. A tua alma fala, tem ninguém vendo, é necessidade, sei lá o que a alma fala. Mas a alma é assim, o que ela faz? Ela milita contra o espírito. A alma vai falar mesmo, a bicha é meio endemoniada. Por isso fala que tem que mortificar as obras da carne. Impureza, lascívia, tudo, fofocas, invejas, porfias, tem que mortificar. A carne quer essa coisa, o Espírito Santo não dá conversa. Vamos alinhar. Temos mais o que fazer para o reino. Temos que glorificar o Pai com as nossas atitudes. Amém? Então, o que Deus colocou no meu coração com essa palavra? Está na hora da igreja entender que nós precisamos desenvolver uma relação pessoal com o Espírito Santo, como pessoa, porque Ele é. Ou alguém aqui tem coragem de dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa? Ele é o quê então? Uma energia? Aí tu tá maluco, tu tá arrebentando com a Bíblia que você tem na sua mão. Aquele que vai te ensinar todas as coisas foi uma energia que conduziu Jesus ao deserto. É uma energia que impelia, é uma energia que te dá sabedoria. Não, é a pessoa de Deus, na pessoa do Espírito Santo, que tem uma voz, que fala ao seu espírito, que te convence do seu pecado, que te convence do juízo, que te fala sobre os desígnios do coração de Deus, que te dá revelações sobre a vontade de Deus, que revela o coração dos homens a você, se for necessário para fazer a obra de Deus, que pode te dar visões. Esse Espírito. Eu vejo cada vez mais nós vivendo uma vida só religiosa, aonde a prática da adoração, a prática do louvor, a prática da ação de graças, a prática da meditação na palavra, ela vai deixando de existir. Porque eu vou fazer isso para quem se não tem ninguém recebendo? Eu vou fazer isso para quem se não... Que loucura é essa, irmãos? Eu estou apavorado com quanto mais eu tenho visto nesses dias. Como as pessoas estão se distanciando de uma comunhão no Espírito com o Espírito. E se tornando totalmente literais em tudo. Cada vez mais dogmas, mais preceitos. Sabe? Nós, lá em 2 Pedro, fala que os homens santos de Deus falavam inspirados pelo Espírito Santo. E eu creio que ainda falam. Não só falavam, falam. Os homens de Deus guiados ainda são guiados. Nós cantamos: o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Como Ele faz isso? Porque Ele é uma pessoa, Ele te conhece pelo nome, Ele conhece o que você faz, o que você pensa, as suas motivações. Ele é um Deus que te trata como um filho e te corrige. Ele te alinha, Ele te ensina, é pessoa do Espírito Santo. Então não podemos vir aqui cantar algo que a gente não vive algo, que a gente não se associa. O
O dia que eu passei a ter consciência desta presença dele, pessoa, em todo lugar, mas no papel de Pai, de Senhor, de meu Deus. Então, tem horas que eu estou aqui, ó, Espírito Santo, obrigado, mas me fala disso. E eu voltei naquela comunhão com o Espírito Santo. Quando você não vê o Espírito Santo dessa forma, sabe o que acontece? Você só fala, não para ouvir, porque você não acredita que ele é uma pessoa que fala. Eu tenho um costume, eu acordo muito cedo por causa de andar de bicicleta. E de um tempo para cá, eu tenho começado a acordar em torno de 4h15, 4h30 da manhã. Sim, ó. 5h30 a hora que eu saio, que eu tomo meu café, 10 para 5 eu saio, 10 para 6 eu saio de casa. Eu tenho ficado geralmente esse período, 45 minutos, 50 minutos, quietinho na minha cama para não acordar minha esposa. E eu fico ali, Espírito Santo, incrível, some o sono. É o meu tempo que eu tenho uma comunhão com o Espírito Santo, em que eu paro para ouvi-lo. Breves perguntas, ele me lembra textos, ele me lembra passagens, ele me lembra histórias, aí ele me lembra circunstâncias, ele vai alinhando as coisas. É incrível. Que raio de comunhão, João, é essa com um Deus que eu não falo e não ouço? Ou que parece que é com Deus inanimado. Não, Jesus tem um corpo físico. Não, o Espírito Santo também é uma pessoa. Ele não tem este corpo físico, mas ele tem uma presença de pessoa dentro da sua realidade espiritual. Ele tem uma realidade no Espírito, que você também tem, porque você também é um Espírito. Deveria adorar a Deus no Espírito, e se relacionar com Ele no Espírito, e nós levamos tudo para o nível da alma. É o nível do conhecimento, o nível da inteligência, o nível do raciocínio, o nível humano. No nível humano, eles nunca colheriam espigas no sábado. Mas no nível do Espírito podia colher, porque tinha uma justificativa no Espírito para que aquilo fosse feito. No nível do Espírito nunca ia curar no sábado. No nível da carne, no nível da lei, no nível da regra. Mas no nível do Espírito podia curar no sábado. No nível da lei não podia comer sem lavar a mão. No nível da lei não podia ficar sem jejuar. Mas no nível do Espírito, tinha a hora certa de jejuar, podia comer sem lavar a mão, podia fazer. Por quê? O Espírito dirigia, e o Espírito sabe como realmente é a ordem, o tempo e o lugar das coisas. Jesus era dirigido pelo Espírito. Tanto que Jesus, um cego, ele fez cuspe, esfregou no olho, o outro cego mandou falar com o sacerdote, o outro cego ele orou 2 vezes, e o outro 10 cegos curou de uma vez. Jesus dependia do Espírito para fazer milagre. Eu quero andar nesse nível de comunhão com o Espírito, aonde eu não quebro aquilo que a palavra espera de mim, mas eu ando no nível superior. Porque na minha comunhão com o Espírito eu sou dirigido de tal maneira que, ainda que para os homens seja loucura, para Deus funciona. Sabe, o Espírito Santo é a chave para a vida dos santos nessa era da igreja, porque o nível do pecado está tão grande, e a facilidade no mundo, que se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós vamos sendo engodados pelo pecado. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós vamos cair. Nós precisamos entender que o Espírito Santo foi designado no papel dele dentro da Trindade para auxiliar a igreja nesta era. Jesus está onde? Assentado à direita do Pai. O Pai está onde? Está lá. Quem está aqui? Você está lá? Você está aqui. Você lida com quem? Com o Espírito Santo.
Eu sei que tem um monte de gente que vai me criticar. Não tem problema não. Mas eu estou indo lá para o meu carro. Um exemplo, contei ontem para os pastores, falando sobre isso na reunião de pastores. Ontem de manhã eu estava saindo de casa, pus uma roupa, eu tinha me focado para fazer algo. Estou saindo, quando eu fui pegar no meu carro, eu não orei, eu não perguntei para o Espírito Santo. Eu já fui no piloto automático das minhas obrigações. Mas não era prioridade. Falei, Espírito Santo, é isso mesmo? Fiquei parado ali um pouquinho. O Espírito Santo falou, você tem que ir lá falar com tal pessoa. Eu voltei, meu pai estava tomando café. Ué, meu filho, voltou? Falei, pai, eu vou me trocar ali, vou ter que fazer outra coisa. Entrei no quarto, a Aline estava no quarto, lendo a Bíblia dela lá. Ué, mozinho, voltou? Vou ter que ir ali. Foi uma bênção. Mas eu tenho aprendido a não entrar mais, não viver mais no piloto automático, cara. Todo religioso vive no piloto automático. E aí ele não produz para Deus e para o reino, nem perto do que ele poderia produzir. Porque no fundo, boa parte do tempo ele adaptou o sistema para viver a sua própria vontade, conquistando os seus próprios interesses, vivendo para si mesmo. Passa um tempo, quantas vidas você batizou esse ano? Não batizei ninguém. Quantos discípulos você tem? Não tenho nenhum. Hã? O que Deus está falando com você? Hã? Que raio de vida cristã é essa? Que não ganha ninguém para Jesus? Não tem discípulo? Não ouve Deus? E vive para si mesmo? Está me preocupando. Hoje as pessoas crentes, eu estou em depressão. Por que me preocupa? Porque eu entendo que é um estado emocional, físico, e de fato, mas eu também sei que tem a cura, que é a comunhão com o Espírito Santo. E qualquer pessoa que estiver em depressão, se começar a ter um tempo todo dia de oração, de adoração, de entender a grandeza da salvação que lhe alcançou, que não é uma salvação só para a eternidade, é uma salvação da alma, é uma salvação do corpo, porque você vai ter um corpo regenerado, mas vai trazer saúde para a alma quando a paz que excede o entendimento entrar no seu coração. Quando você tiver a certeza que o Espírito de Deus, que Ele é o seu Pai, quando você ganhar a revelação de que Ele é teu Pai, de que Ele é o teu Senhor, de que ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, você não precisa temer mal algum, porque Ele está com você. Você vai entender que a vara dEle e o cajado dele te consolam. Você vai entender que nada pode alcançar você, até que você vai parar no mais profundo abismo, Ele está lá com você, porque Ele é o seu Deus, e nenhuma arma forjada contra você vai prosperar, porque Ele é o teu Deus, Ele é o guarda de Israel, é o teu Deus, é o teu Senhor, Ele é o Todo-Poderoso que te chamou pelo nome. Você vai entender da presença, ficando na presença, vai começar a entender que você é filho, que você foi adotado, que tem uma nova história, que Ele tem uma nova vida. É estar na presença para receber isso. É na presença. Quem não fica na presença não recebe, e porque não recebe, se sente perdido, se sente abandonado, se sente solitário, se sente falto de tudo, se sente inseguro, se sente desorientado. Como que você tem o Consolador, que a Bíblia fala que Ele vos ensinará sobre todas as... Vocês já ouviram esse texto? Então eu vou ter comunhão com Ele. Eu vou tirar tempo no meu dia para orar. Orai sem... A gente não faz isso.
Porque a gente está tratando o Espírito Santo como uma energia, não como uma pessoa. O Pai funciona lá no céu. Jesus funciona no céu intercedendo por nós. A Bíblia é clara nisso. Ele está lá. Nós temos um advogado, nós temos um intercessor, é Jesus. E o Espírito Santo está aqui para nos conduzir e nos ensinar. Precisamos entender estes papéis. Estevão era cheio do Espírito Santo. E na autoridade, na intrepidez do Espírito Santo, ele agia tanto que os caras se admiraram, ficaram e quiseram matá-lo. Ele se movia no Espírito Santo. Quando ele foi para ser morto, Jesus, que estava lá, chamou a atenção dele. Nós precisamos entender que eu preciso ser cheio do Espírito Santo para chamar a atenção do Senhor. Eu preciso me mover no Espírito. Lá em 1 João, capítulo 2, fala que tendes uma unção que procede da parte do Santo. E aí todos vós tendes agora um pleno conhecimento. Nós temos uma unção que procede da parte do Santo, que vem do Espírito Santo. Nós temos que... Deixa eu usar um outro argumento para quebrar de vez os questionamentos. Lucas, capítulo 4, Jesus fala o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para proclamar as boas novas aos pobres. Quem que estava sobre Jesus? Quando Jesus foi, quem que está sobre nós agora? E o Espírito do Senhor é que tem nos ungido para pregar libertação aos cativos e oprimidos. Os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados. Porque eu estou aqui? Quem é Ricardo? Quem é você? Pois o Espírito de Deus está aqui. Cara, está tendo problema na sua casa? Faz um altar de adoração na sua casa. Invoca lá a presença do Espírito Santo com poder sobre a tua casa. Pede sabedoria ao Espírito Santo. Pede que Ele venha com a paz que excede entendimento sobre o seu coração, sobre o coração dos seus. Engraçado, a gente ama cantar. Vento do Espírito, vento do Espírito, só e enche os nossos corações. Isso aconteceu, cara. Lá naquele cenáculo aconteceu. Pode acontecer na sua sala, pode acontecer no seu quarto. Não acontece porque você deixou. Olha só, ouça o que eu vou falar. A sua incredulidade nos moveres de Deus cancelam o mover de Deus da sua casa. Deus deu dons aos homens. Deus ungiu homens. Irmãos, eu já senti. Eu já tive em reunião aqui, ó. Vou dar um exemplo que todo mundo conhece. Com licença, pastor Fernandinho, catar um violão. Quando dá a segunda frase, mas é por causa do dom da voz?
É porque sabe tocar? Nada a ver. É porque aquela música ele ouviu do Espírito Santo na comunhão. O Espírito Santo deu a revelação, aquilo bateu uma verdade no espírito dele que conectou com a verdade que está no céu, conecta o céu com a terra. Toda vez que ele canta aquilo de novo, vem com fé essa realidade espiritual entre o céu e a terra naquela frase. Aquela frase traz a realidade do céu para a terra, invade o ambiente com uma... As pessoas começam a sentir. Ele já me contou centenas de testemunhos de pessoas que cruzaram com ele na rua, que não conheciam Jesus, mas que ouviram a música no rádio, e ouvindo a música do rádio começaram a chorar e não sabiam por quê. Verdade, pastor? Sabe o que foi isso? Um vento do Espírito soprou no carro. Com aquela intenção de fé, pela fé, e junto com o mover do Espírito, que ele só se move na realidade por fé, foi liberado o poder de Deus no ambiente. Quantas vezes toca uma música no ambiente, a atmosfera do ambiente muda? É o vento do Espírito soprando no ambiente. Ah, eu não acredito nisso. Então fica com a tua casa ruim. Problema seu. Eu não. Tem dia na minha casa que o negócio está meio assim vazio. Vácuo. Está um vácuo. Pastor, vácuo? É. Esvaziou a casa. Irmão, tem dia que eu vou me preparar para o culto. Deixa eu contar para vocês. Tem dia que eu vou buscar Deus para o culto, lá na quarta-feira, quinta-feira. Eu começo a buscar, tem um vazio. Por quê, pastor? Estresse dos trabalhos aqui da igreja, preocupações do dia a dia, agitação na minha alma. Não orei o que precisava porque já levanta na correria. Tem dia que eu paro, boto um louvor, abro um salmo, começo a ler o salmo como o salmista também, como oração do salmista, começo a cantar aquele louvor exaltando meu Deus. O que eu estou fazendo? Eu estou invocando a presença para aquele ambiente, eu estou permitindo que eu estou consagrando aquele lugar ao Espírito. Eu creio que tem horas que chega no nível que os anjos de Deus começam a chegar para louvar junto. Hoje tem gente que nem acredita em anjo mais. Eu acredito sim. Eles são espíritos ministradores da parte de Deus para auxiliar os santos. Está escrito aqui. Eu vou ficar com o que está escrito aqui. Tem dia que vai anjo lá em casa assim, para louvar comigo lá. E tem dia que está vazio e eu muitas vezes preciso me arrepender. Porque eu preciso me encher. Mas eu fiquei chateado com o irmão, fiquei bronqueado com o irmão, acabei falando mal de um irmão. A Bíblia não aprova isso não. Fala que se você está com problema com o irmão não pode nem tomar ceia. Aí o Espírito Santo fala, Eu falo, Espírito Santo, o que está acontecendo? Ele fala, nós temos que corrigir o passado. Tu já quer adiantar para o futuro? Precisa orar. Como é que eu vou falar com você? Você quer fazer de conta que as coisas erradas não acontecem. Você só quer o lado bom das coisas. Eu tenho que ir lá, meu quarto, me prostrar diante dele, pedir perdão do meu pecado. Falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Abra minha Bíblia ali e começo com o salmista a orar. Só que daqui a pouco o salmista que está lamentando, daqui a pouco ele começa a adorar, daqui a pouco a adoração, aí você lembra de um hino, você começa a adorar, daqui a pouco o Espírito Santo vai enchendo teu coração, vai enchendo aquele ambiente, vai enchendo aquilo, vai trazendo uma mudança de consciência, de pensamento. Você vai virando de Deus de novo. Vai virando de Deus de novo, cara. Tem muita gente deixando de ser de Deus. Estou muito preocupado com a igreja. A igreja está deixando de ser de Deus, está só sendo Bíblia.
Mas se o Espírito não vivificar na experiência aquilo que está nessa Bíblia aí, tu vai virar um religioso. Sabe o que vai acontecer? Eu vou abrir para você aqui Mateus capítulo 7. Está aqui, ó. Olha que coisa terrível que vai acontecer com você, cara. Olha que coisa terrível vai acontecer com você. Ah, meu Deus, misericórdia de nós, Senhor. Ai, ai. Ai. Vai acontecer um negócio terrível, cara. Sabe o que vai acontecer, cara? Você vai ser aquele cara que vai chegar Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim. Nunca te conheci, cara. Não, Senhor. Teu nome eu expulsei demônio. Isso é obra. Meu nome tem poder para expulsar demônio. Não, em teu nome profetizei. Isso é dom. Quem tem esse dom profetiza. Mas em teu nome eu fiz maravilhas. Isso também é dom. Dom é obra. A nossa relação não é de obra, a nossa relação é de fruto. Obra é o que você faz para fora, fruto é o que Deus faz dentro. Muitos me dirão naquele dia, 7:22, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos maravilhas. Então lhes declararei, 23, eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que é isso? É o cara que, mesmo estando na igreja, fazendo um monte de coisa, vivia para si mesmo. Não era guiado pelo Espírito Santo. Ele era o religioso de marca maior. Ele cumpriu os dogmas, os preceitos. Ele adotou toda a cultura, mas não era pelo Espírito. Olha o que ele fala. Aí ele explica no 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a homem sábio que construiu a sua casa. Então, em outras palavras, cara, você precisa ser esse que ouve o Espírito, que é dirigido pelo Espírito na sua vida para viver segundo isso daqui. Nós vamos nos tornar uma igreja que realmente nossas reuniões de segunda-feira aqui da sala de oração, na última, nós estávamos com 800 pessoas aqui, segunda-feira, 5:30 da tarde. Eu espero que a gente tenha mais a cada semana. Vou te falar, irmão, quero saber qual igreja de segunda-feira, 5:30 da tarde, tem 800 pessoas orando. E nós vamos continuar, sabe por quê? As pessoas vão vir falar das teorias delas, e nós vamos falar do nosso fruto. Você me fala da sua fé sem obras, que eu falo das minhas obras que falam da minha fé, e aí o pau vai quebrar. Como lá com o Tiago. Eu tenho falado para os pastores, irmão, nossas 12 horas, quem estava aqui nas 12 horas? Irmãos, o que foi aquilo? Nós batemos 10 mil pessoas aqui, essas 12 horas. E ficou gente de fora triste porque não coube. Nós vamos lotar isso aqui. De gente orando, de gente adorando, de gente celebrando. A aula da IBM ontem
Ontem, sabe quantos alunos ontem na aula da EBM? 2.400 alunos que estão lendo a Bíblia inteira. Eu quero ver vir discutir com a gente. A minha indignação está batendo no teto, irmãos, com quem está querendo negar o Espírito Santo. E nós perdemos alguns jovens esses meses com essa história e eu estou indignado. Por isso que nós começamos a série agora do Espírito Santo. Eu não vou perder mais nada pro engano. Pelo contrário, nós vamos ter uma igreja que ora mais, que jejua mais, que estuda mais a Bíblia, que ama mais um ao outro. Nós vamos ter mais comunhão, nós vamos destravar mais dons. Nós tivemos reunião de governo de pastores essa semana falando, cara, nossa igreja precisa ser, o povo precisa se inflamar das coisas de Deus. Os jovens terão visões. Temos que ter os que sonham, os que têm visões, os que têm profecia, os que curam, os que intercedem, os que pregam, os que evangelizam, os que adoram. Que o evangelho é isso. Cada um funcionando no corpo, na sua função. Um tem profecia, o outro tem palavra de sabedoria, o outro tem de conhecimento, o outro cura, o outro tem o dom de servir, o outro tem o dom de cuidar, o outro tem o dom de governar, o outro tem o dom de discernimento de espíritos, o outro tem o dom de ensino da palavra, o outro tem, cada um com o seu dom funcionando em unidade para que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a estatura de varão perfeito. Não vamos ser uma igreja capenga de 10 mega biblinhas e um monte de gente aí que nem ora em casa, que não jejua, que não adora. Não. Nosso desafio como mananciais dos pastores, nós vamos ter durante semanas em todas as nossas igrejas centenas e centenas. Vamos para 12 anos que tem sala de oração todos os dias. 12 anos nós vamos agora. Eu falei, tá só o começo. Nós vamos ter uma igreja que ora, mas ó, todo crente tem dia de orar, dia de interceder em unidade, dia de fazer devocional, dia de celebrar, dia de ação de graças. Agora, ó, segunda-feira, amanhã, hein? Amanhã lembra, o que nós temos segunda-feira agora aqui? Amanhã tem palavra, porque nós vamos trazer ensino para todos os novos. A ceia é servida todo dia, mas amanhã tem palavra sobre a Santa Ceia, amém? Semana passada nós servimos 800 ceias na sala de oração. Eu espero amanhã passar de 1000. E nós vamos ter ensino toda segunda, só sobre a obra da cruz. Só sobre o poder que há no sangue de Jesus, no nome de Jesus. O poder da ressurreição, da nova vida. Toda segunda-feira, agora em todas as nossas igrejas, vai ser ensino, porque é Bíblia, meu irmão. É Bíblia e prática, Bíblia e prática, Bíblia e prática, Bíblia e prática. Uma igreja de filhos maduros. Amém, meus irmãos? Amém. Então eu quero convidar você. Pastor, não sei orar. Vem para cá aprender a orar durante a semana. Ah, eu não sei fazer um devocional. Vem para cá. O Espírito Santo vai te ensinar a fazer devocional. Ah, eu não conheço muitas músicas. Vem para cá aprender músicas que servem como conexão sua. Pega a sua Bíblia, faça uma leitura bíblica anual. Fale com os irmãos sobre o que a palavra falou com você. Vamos desligar mais esse treco aqui. Irmãos, os dias são maus. Os dias são maus. Só vai suportar quem estiver cheio do Espírito Santo. Eu creio nisso. A perseguição está vindo para a igreja.
E ela começa dentro da igreja. Essa semana até falei para os pastores. Eu passei um problema na internet aí que falei, cara, ai meu Deus do céu, viu? Cara, tá difícil. Mas nós vamos nos encher do Espírito Santo. Jesus foi tentado em tudo, não caiu em nada. Deus vai nos dar sabedoria. Amém, irmãos? Amém. Se encha do Espírito Santo. Acorda de manhã, um pouquinho mais cedo, e vai ficar sozinho com Ele. Levanta da cama correndo, não, bota mais cedo. Fica quietinho ali, ó. Espírito Santo, me ajuda no meu dia, vamos passar minha agenda. Pastor, ainda não ouvi nada. Porque você ainda não aprendeu a ouvir, daqui a pouco você vai ouvir. Primeiro, persevera na fé. Posso contar uma coisa para vocês? Tem dia que Deus está quieto. Tem dia que eu não ouço nada. Mas não é porque Deus não tem o que falar, é eu que não estou pronto para ouvir. De vez em quando eu primeiro preciso acalmar meu coração. Preciso me arrepender de algumas coisas. Preciso me consertar e me alinhar para depois Ele falar. Se Ele falar antes, banzé. E eu já aprendi que até no silêncio Ele fala. Sabe o pai, quando só dá aquela olhada para o filho assim, e o filho entende? Muitas vezes está na hora de você começar a perceber que o pai está só te olhando. E você já devia ter entendido. Tem nem muito o que dizer, porque você sabe para onde você está se desviando. Você já sabe que não devia ter feito. Você já entendeu que não era bem esse o caminho para ir. Que você está insistindo. Deus é pai, não é muito diferente do jeito que você é com seu filho, não. Meus filhos, muitas vezes eu não digo nada, eu só bato o olho. Tem um que é muito expressivo. Ele é muito expressivo, um deles. E quando eu bato o olho, ele se entrega, porque ele já faz assim, ó. Aí todo mundo percebe que aconteceu alguma coisa. Não era nem para. Eu não estava nem querendo constranger ele, era entre nós. Eu só queria que ele entendesse. Muitas vezes Deus está te olhando, parceiro, mas você está tão distraído na sua meninice, mania, achismos, que você não está conseguindo perceber a encarada dele, que é de amor, que até o pai, quando corrige o filho, é com amor, é por amor. E é com amor que eu estou pregando isso para essa igreja. Porque as igrejas têm criado mais expectativas dos seus pastores. Irmãos, eu sou homem igual a você, sujeito às mesmas coisas. Eu me esforço para mortificar minha carne. Mas, irmãos, eu não tenho resposta para tudo. Eu não consigo ouvir tudo. Não dependa dos homens. Aproveite que tem homens. Mas aprenda a depender do Espírito Santo. O seu melhor amigo tem que ser o Espírito Santo. Você tem que ter um tempo com Ele todo dia. Ponto. Que até vai ficar mais fácil de você entender o pastor. Muitas vezes. Entender seu cônjuge. Entender até seu filho, ou você entender seu pai, porque o Espírito Santo sabe tudo de todos, e Ele vai nos ensinando.
Muitas vezes eu só vou para o Espírito Santo e falo: Espírito Santo, estou chateado com fulano. E fico quietinho ali, ó. Daqui a pouco a chateação passa. Porque ele me convence de que, bom, a maioria das vezes, ele me convence que eu já fui assim um dia. Eu só estou na frente. Por isso que Jesus virava e falava assim, ó: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ele já tinha entendido isso. De vez em quando eu me chateio com algumas pessoas, com algumas coisas, aí eu fico bravo. Aí eu vou orar, porque eu fico mal com o Espírito Santo. Você esqueceu quem você era? Você esqueceu que você já fez coisas, talvez não iguais, mas erradas também? Que eu tive paciência com você? Até te coloquei de pastor numa igreja. E você não vai ter paciência? Quer dizer, ele não justifica o irmão, porque talvez o irmão não tenha justificativa, mas ele faz você amar mais o irmão ainda, como ele te amou quando você ainda era um pecador. Só o Espírito Santo faz essas coisas, irmãos. Então está na hora da gente se encher do Espírito Santo. Amém, meus queridos?